Bom dia, 9 horas aqui do nosso horário de Brasília e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula hoje dos nossos 30 minutos, né? Provavelmente aí trazendo assuntos de autoconhecimento, autodesenvolvimento e hoje o assunto é quem é você, né? Quando você está fora do seu ambiente de trabalho, quem é você fora do seu trabalho? Quem é você quando você não se apresenta pelo cargo que você tem, pela atividade que você executa? Nossa, Van, mas por que a gente vai refletir sobre isso? Porque é importante a gente refletir sobre isso. Bom dia, Maria Borges. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Delafite. Bom dia pro pessoal que está chegando agora aqui na nossa live. Por que é importante, Van, a gente falar sobre os aspectos emocionais de quando você está fora do seu ambiente de trabalho? Principalmente porque a gente não tem parado, ou ultimamente a gente tem deixado de lado, né, muitas vezes a nossa vida pessoal para focar extremamente no nosso trabalho, para focar profundamente no nosso ambiente profissional. Então, a gente entra nesse sentido de piloto automático e a gente prejudica o nosso emocional em grande parte. E aí essa semana eu ouvi de uma cliente no ambiente da terapia uma frase que eu achei sensacional, né? Ela disse assim, parece que no mundo adulto as pessoas elas só se reconhecem pela atividade profissional, pela atividade de trabalho, né? E aí eu falei, verdade, é bem assim mesmo que funciona, né? As pessoas ali dentro do universo adulto, quando você tá numa roda, numa reunião, num movimento ali, uma celebração, e você vai conhecer pessoas novas, as pessoas já colocam o cargo na frente dos bois, né? Se é que a gente pode colocar assim. Mas a gente é muito mais do que a nossa vida profissional. A gente é muito mais do que um crachá, do que um cargo, do que uma experiência profissional. A gente é, além disso, né? A gente é uma pessoa e um indivíduo com talentos naturais que ultrapassam a questão do profissional. E o nosso emocional está extremamente interligado nesse processo. E aí, eu faço uma pergunta para quem está assistindo a gente ao vivo, se quiser colocar no chat aí, pode colocar. Se você não fosse definido pelo seu trabalho, qual seria a palavra-chave que te define? Né? Qual seria a característica que te define, não sendo o seu trabalho? Então, faça essa reflexão antes da gente iniciar, porque a reflexão de hoje vai nos levar para um lugar. O lugar onde o trabalho, muitas vezes, a vida profissional, ofusca as nossas paixões, os nossos talentos e os nossos valores pessoais. E cada dia mais a gente vem perdendo essa conexão com esse outro lado, com esse outro universo, que é tão vasto e tão rico quanto os talentos que a gente dinamiza na vida profissional. Então a gente precisa ter essa percepção de para onde a gente vai quando a gente não está dentro desse universo da vida profissional. E até nas semanas anteriores a gente colocou isso também no ambiente de terapia com uma outra cliente, porque ela se viu nesse processo. Ela chegou no lugar e a pessoa perguntou para ela, mas o que você gosta de fazer? O que você faz nas suas horas livres? O que você faz nas suas horas vagas? E ela, há muito tempo, não tinha parado para pensar sobre isso. E aí foi quando ela refletiu que a vida dela, ultimamente, era só do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Ela estava sem qualquer outro movimento fora desse circuito. E quantos de nós estamos assim? Né? Quantos de nós passamos por esse processo de estarmos só nessa vida dinâmica, de casa para o trabalho, do trabalho para casa? Se for home office, pior ainda, porque nem de casa sai, fica lá no home office, liga o computador, desliga o computador, liga o computador, desliga o computador. Se não tiver reunião, muitas vezes a pessoa trabalha até de pijama, né? O que é prejudicial para o seu cérebro, para a sua mente, para as suas emoções. Já digo de antemão aqui, é prejudicial você sair da sua cama, nem tirar o pijama e sentar no computador para fazer o seu trabalho, para começar o seu dia, sabendo ali que naquele dia você não vai ter nenhuma reunião, nenhum compromisso, você vai ficar só nas suas atividades ali do home office.
Por que, Van? Por que é prejudicial? Porque o nosso corpo, que não está desconectado das nossas emoções, ele precisa identificar que você está no movimento de trabalho. Ele precisa identificar que você está numa rotina fora da sua situação de descanso. Ele precisa dessas subdivisões. Então, da mesma forma como ele precisa enxergar que ali no home office você tem a situação de que eu estou em home office, então eu estou trabalhando, o contrário também é verdade. Quando você encerra o expediente, quando você sai do expediente de trabalho, você precisa se conectar com uma outra atividade. E é por isso, né, que dentro desse movimento, dentro desse processo, acontece o aumento do burnout, do esgotamento. Porque a gente mistura tudo, a gente identifica tudo como sendo um lugar só. Trabalho, casa, descanso, a diversão muitas vezes não sai aqui da frente da tela, então ou eu pego meu smartphone e fico ali rodando o feed, né, o tempo todo e consumindo uma série de informações que depois do nosso cérebro vai dar uma bugada geral, porque a gente consome muito mais informação do que a gente teria condição de administrar, de organizar mentalmente, psiquicamente. Ou a gente sai da tela do smartphone, vai para a tela do computador ou da televisão assistir série, assistir filme. E aí acabou. Você passa a sua semana nessa rotina desequilibrada e aí o teu emocional já está sobrecarregado porque as tuas válvulas de escape, elas se transformam em situações muito parecidas. E você acaba não saindo para lugar nenhum diferente, fazendo atividades diferentes. E isso vai sobrecarregar o teu emocional, diretamente. Imagina que nós somos como diamantes. Eu até gosto da frase da música do Coldplay, né? We are diamonds taking shape. Porque nós somos diamantes sendo lapidados. Mas imagina que você está lá na tua faceta de diamante e você está lapidando só um lado. Esse diamante ele vai passar a não ter valor nenhum. Porque você só está se conectando com um lado da sua faceta. Você está esquecendo dos outros, todos os lados que você tem para se conectar. E quem vai sentir, emocionalmente falando, toda essa sobrecarga é você, né? A Delafite está colocando aqui nos comentários. Eu ainda vou para a cachoeira, vou à praia, sair para encontrar os amigos aos domingos. Pois é, Delafite, eu conheço muitas pessoas que moram na praia e não vão à praia. Moram em cidades litorâneas, né, vamos dizer assim, e nem à praia elas vão. Quer dizer, saem da realidade que, uma cidade aqui como São Paulo, né, eu tô em São Paulo, aqui pra gente ir à praia a gente vai ter que pegar uma estrada aqui e se distanciar alguns minutos de carro ou de ônibus. Mas tem gente que mora na capital litorânea e não vai à praia. Eu conheço muitas pessoas nessa dinâmica. Não se dão ao prazer de desfrutar do lugar onde moram. Seja porque, sei lá, perderam o hábito, não gostam, não curtem, não sei explicar, mas tem muitas pessoas dentro dessa dinâmica que se perdem dessa conexão com o natural também. Eu mesmo aqui em São Paulo, eu moro próximo de um parque, eu vou ao parque, caminho todo dia. Quando eu não consigo ir ao parque, eu tenho outras atividades, então eu vou para o Pilates. Eu saio, vou ver gente, tem semanas em que eu falo, eu preciso ver mais gente. Tem os atendimentos presenciais, que eu saio durante a semana, depois eu tomo um café, vou para uma livraria, vou fazer alguma coisa. Mas tem essa desconexão, porque é necessário que a gente faça essa desconexão, né? Então, a gente precisa desse enlace de outras atividades, além do nosso profissional, para a gente conectar todo o nosso cabedal de informações ali que nos cabe, né? E é importante que você reflita sobre uma coisa. Você sente que a sua vida pessoal, para você, ela é tão reconhecida e importante quanto a sua vida profissional? Porque às vezes a pessoa coloca dois pesos e duas medidas completamente diferentes. A minha vida profissional tá aqui, a minha vida pessoal tá lá embaixo, né? Eu deixei de sair com os amigos, eu deixei de socializar, eu deixei de fazer as coisas que eu gosto, eu deixei de experimentar novos hobbies, eu deixei de experimentar outras atividades que até poderiam me favorecer no ambiente profissional.
eu deixei de experimentar atividades novas. E uma coisa que eu tenho feito também corriqueiramente, quando eu saio, que eu vou para algum restaurante, algum lugar novo, e de preferência eu vou para lugares novos, para conhecer ambientes novos, eu experimento uma comida nova, que eu nunca experimentei antes, porque até isso a gente não faz. A gente vai para algum lugar e come sempre a mesma coisa. Ou se você usa o delivery, você pede sempre a mesma coisa, você não pede coisas diferentes. Isso também dá um impacto danado no seu emocional. E são coisas simples, mas que a gente não para pensar. A gente não para dinamizar essa perspectiva. Eu pego os livros para ler, eu só leio livros do mesmo assunto, seja um assunto profissional, né? Eu não me desafio a ler livros de outros assuntos. Eu não me desafio a aprender outras coisas. Então, o nosso cérebro, ele precisa desse desafio. Ele precisa dessa conexão com outros elementos fora do nosso elemento profissional. Até para ele trabalhar melhor, mais livre e com maior criatividade. E agora a gente ainda tem um agravante, né? O agravante da tecnologia, que quando você chega ali na frente do chat GPT, você pergunta tudo para ele e você não precisa mais nem se dar o trabalho de raciocinar. Imagina como é que a gente vai estar nessa pegada daqui 5 anos, daqui 2 anos e meio, não vou nem tão longe. Imagina como é que a gente vai estar em atividade cerebral nesse sentido, de parar toda a nossa perspectiva e jogar a perspectiva para a tecnologia responder para a gente. Como é que a gente vai encarar as nossas dinâmicas, para onde vai a nossa criatividade? Outro dia, essa semana, eu estava vendo aqui no meu feed, apareceu um perfil de uma terapeuta, inclusive, né? Apareceu ali no espaço da lupinha lá do pesquisar. Eu entrei no perfil da terapeuta, era tudo inteligência artificial. Ela não era nem uma pessoa. Eu falei, caraca, já estamos assim nessa idade, né, da inteligência artificial, gerando perfis complexos e completos, vamos dizer assim, né? E a pessoa tava lá, e ela fazia os vídeos, e ela fazia as postagens, os carrosséis, e eu olhei aquela dinâmica assim, passei a olhar mais profundamente ali, né? Eu falei, era tudo inteligência artificial ali. Então imagina como é que a gente vai estar daqui a um tempo entregando toda essa habilidade que é nossa, natural, né, para a inteligência artificial. Imagina o que a gente vai fazer com o nosso cérebro, imagina o que a gente vai fazer com a nossa mente, imagina o que a gente vai fazer com as nossas emoções e com as nossas relações. Então, toda a reflexão de hoje é nesse sentido, para que a gente observe quem somos nós fora da nossa atividade profissional e quais perspectivas nós temos dentro, né, de olhar para esse viés da nossa própria identidade pessoal. Como é que é você quando você olha para essa identidade pessoal? Você está feliz hoje com a sua identidade pessoal, com a forma com a qual você vem administrando essa identidade? Ou você se esqueceu dela e ficou nesse piloto automático que a gente está falando aqui, né? De entregar a tua vida ali só de casa para o trabalho, do trabalho para casa, administrando as coisas da família e administrando as coisas do profissional, esqueci todo o resto. Quando a gente fala dos componentes da identidade pessoal, a gente fala de 4 pilares que é importante a gente ter em mente. A gente fala das nossas paixões e dos nossos hobbies, que são profundamente importantes para que a gente desenvolva esses aspectos criativos, essa leveza, essa tranquilidade, até para a gente entender, poxa, de que maneira eu funciono? Quando eu tenho uma paixão, quando eu tenho um hobby, o meu hobby até hoje, né, é um hobby que eu carrego há muitos e muitos anos aí, é da escrita. Eu gosto muito de escrever, né? E é um hobby que eu adquiri desde muito jovem. Acho que quando eu comecei a me interessar pelos livros, a escrita veio junto, né? Tanto é que a minha primeira graduação foi em letras, porque já tinha essa conexão aí com essa parte da escrita. Então, hoje as pessoas falam que eu escrevo muito bem, que eu tenho facilidade, poderia trabalhar de copywriter se eu quisesse, né? Mas não.
Então tem essa facilidade porque a escrita para mim é um hobby, é uma coisa que eu gosto muito de desenvolver e desenvolvo até hoje, procuro desenvolver até hoje. Você olha na sua identidade pessoal também os seus valores e as suas crenças. Como é que você está construindo esses valores? Como é que você está construindo essas crenças? E aí é você olhar para a dinâmica de fora e a mais próxima que tem de você, né? Porque quando você está construindo essa dinâmica dessa identidade de valores e crenças, o que está te sustentando nisso? Essas crenças, por exemplo, elas são crenças que te limitam ou são crenças que te projetam para frente, que te levam para o mais, que te levam para se desenvolver, que te levam para você cada vez mais alcançar seus objetivos, sejam eles quais forem, em determinadas áreas? Ou você está copiando e se identificando com valores e crenças que já não têm mais sentido para você e já não te conectam mais. Então é importante pensar nesse sentido também, tá? Os nossos talentos naturais também, é importante que a gente olhe para isso. Como é que estão ancorados os nossos talentos naturais? Porque tem alguns talentos que não necessariamente a gente precisa desenvolver para o ambiente profissional. Por exemplo, né? A escrita, que é um talento que eu tenho natural. Eu não preciso desenvolver a minha escrita como algo especificamente do meu profissional. A minha escrita para mim é um hobby. Já escrevi poesia, já participei de antologias literárias escrevendo poesia. Então, não necessariamente eu faço da escrita algo que se conecte diretamente com a minha vida profissional. Mas se eu quisesse, eu poderia. Então, quando você olha para os teus talentos naturais aí, o que você identifica que é natural? Qual é a habilidade que você tem natural? A sua comunicação, a sua leveza, a sua clareza. Às vezes a pessoa tem uma baita de um talento, né, natural de arrumar e organizar as coisas e deixar os ambientes harmônicos. Mas não necessariamente ela trabalha com arquitetura, nem com design, nem com decoração de ambientes. Mas ela tem aquele olhar que ela chega num lugar, só dela mudar a planta de lugar, o negócio já fica diferente, né? Só dela tirar ali aquele móvel do lugar e pôr para outro, o ambiente já criou uma vida nova. Tem várias pessoas com esse tipo de talento, de chegar, organizar o ambiente e você falar, nossa, né? Que bacana que ficou. E não necessariamente a pessoa trabalha com arquitetura, com design de ambientes, com decoração, mas ela tem essa habilidade aí, esse talento natural, de quando ela chega, ela organiza as coisas nesse sentido. Às vezes é um talento natural da culinária, da gastronomia, enfim, tem vários talentos naturais aí que a gente pode explorar. Às vezes o talento natural da pessoa é vendas, né? Muitas vezes a pessoa chega e nem tá pensando em nada e quando você vê, a pessoa já te vendeu alguma coisa ali. É uma habilidade que ela tem naturalmente e não necessariamente ela trabalha com isso. Então observa quais são os seus talentos naturais também, tá? Os relacionamentos e os papéis sociais, quando a gente está falando de identidade pessoal, a gente também precisa olhar para esse lugar. Como é que a gente está desenvolvendo naturalmente esses relacionamentos e esses papéis sociais? Dentro dos seus relacionamentos aí, você hoje mantém relacionamentos só por manter? Porque aquela pessoa está há muito tempo ali na sua vida, mas nem você procura mais a pessoa, nem a pessoa procura mais você. Vocês já não cultivam mais o relacionamento entre vocês, mas você tem aquela consideração pela pessoa? Ou você já caminhou um pouco mais e você está um pouco além, um pouco adiante na tua perspectiva de valores, de crenças, e aquela pessoa não faz mais parte do seu meio, mas você ainda acredita que ela faz? Então, às vezes é importante a gente refletir sobre isso, principalmente porque o ambiente, ele impacta profundamente o nosso senso emocional ali, o nosso direcionamento emocional. Às vezes eu estou andando em grupos ou com pessoas que não tem nada a ver com os meus valores e as minhas crenças, né? Mas eu ainda tô lá, eu ainda tô conectada àquele grupo, não fiz nenhuma análise pessoal, por que eu ainda tô caminhando com essas pessoas ou não. Não me percebi em que momento eu saí, eu me desconectei, mas eu tô lá ainda.
né? Então é importante a gente olhar para essa perspectiva também, porque esses 4 pilares, as paixões e os hobbies, os seus valores e as suas crenças, os seus talentos naturais e os seus relacionamentos, eles impactam profundamente na composição da sua identidade pessoal, que é a identidade de fora do trabalho. Então, a partir do momento que você para auto-observar isso, você entende como é que está a sua dinâmica hoje, fora do seu ambiente de trabalho, exatamente, né? Vai, o que acontece quando eu não saio para olhar para esses lugares aí que você está falando? Eu me mantenho lá, presa nesse piloto automático de só de casa para trabalho para casa e só focada na minha vida profissional. Eu sobrecarrego meu corpo, minha mente e as minhas emoções. Fato. Não fosse isso, a gente não estaria falando sobre isso aqui, né? Eu impacto o meu corpo num desequilíbrio total físico, porque o corpo ele precisa de outras dinâmicas fora do ambiente profissional. A gente precisa de outras dinâmicas. A gente precisa criar essa conexão com as outras dinâmicas para dar essa facilidade, essa flexibilidade ao nosso físico. Quando a gente não faz isso, a gente sobrecarrega tudo, ou seja, a gente aposta todas as nossas fichas na vida profissional. E isso causa, além da questão do burnout, né, pode levar a gente para depressão, pode levar a gente para ansiedade, pode levar para depressão e para ansiedade simultaneamente, porque a gente entra numa esfera de que a minha vida era melhor quando eu fazia tal coisa e tal coisa e tal coisa, e aí eu começo a me afundar nessa dinâmica de conexão, retroconexão com o passado, ou às vezes eu acelero muito e fico me projetando à frente e fico criando ciclos e ciclos de ansiedade um atrás do outro. As doenças emocionais, psicossomáticas acontecem o tempo todo, então meu sistema imunológico ele cai, se sobrecarrega, ele diminui, e aí eu fico frequentemente doente. Frequentemente eu fico resfriada, frequentemente eu tenho febre, frequentemente eu tenho dor de cabeça, dor de estômago, dor na lombar, dor na coluna, dor no pescoço, tem uma série de dores pelo meu corpo. Eu somatizo todo esse efeito da sobrecarga que não sai do aspecto profissional. Eu não tenho mais vida que não seja o trabalho e cuidar da minha casa. E cuidar da minha família. O resto eu esqueci. Eu não tenho tempo. A grande desculpa da maioria das pessoas é isso, né? Eu não tenho tempo para construir essa vida fora do trabalho e fora da minha casa. O tempo é uma coisa que a gente cria tempo. Então não é que a gente não tem tempo. A gente cria o tempo para aquilo que a gente quer realmente fazer. A realidade é essa. E aí a maioria das pessoas vai para se conectar na falácia de que não tem tempo, sendo que o tempo é algo que a gente cria. Quando você passa o excesso do seu tempo de um dia de 24 horas no seu ambiente de trabalho, todas as outras relações estão ficando sem tempo porque você está mal administrando a sua agenda. Simples assim. Porque toda pessoa precisa ter essa dinâmica de relacionar-se com o tempo de forma que encaixe todos esses processos aí. O adulto faz isso, né? A pessoa com a maturidade emocional, com a perspectiva de resolução, de solução, encontra tempo para fazer todas as coisas que são necessárias para ele. O adulto imaturo emocionalmente vai sempre arrumar uma desculpinha. Ah, hoje não deu porque o trânsito me atrasou. Ah, hoje não deu porque eu acordei tarde. Ah, hoje não deu porque eu dormi tarde. Ah, hoje não deu porque eu tive que fazer coisas para fulano, ciclano, beltrano. Quando a gente está nessa dinâmica, quem já nos assiste aqui há mais tempo sabe que você está dentro da síndrome da pessoa boazinha também, que só tem tempo para fazer as coisas para os outros e não tem tempo para fazer as coisas para sua própria vida. Mas isso é tema para nossa live de quartas-feiras, que a gente fala sobre isso aqui, não para hoje. Mas é você olhar sobre essa perspectiva também, de que o tempo no seu dia você cria. A capacidade de encaixar na sua agenda e de colocar as suas prioridades no teu dia. E quando você não se coloca como uma prioridade, você está fadada ao seu fracasso emocional, literalmente. Então,
a gente traz aqui que você tem que fazer o seu movimento, né, de criar a sua UFH. O que é isso, UFH, Van? A minha hora focada, 1 hora focada por semana ou por dia no meu hobby, por exemplo. Abre esse espaço na sua agenda. 1 hora focada, começa com 1 hora por semana, porque a gente também não pode dar uma bugada no cérebro. Eu não estou fazendo nada e de repente eu abri 6 horas ali da minha agenda, segunda a sexta, e eu vou bugar o meu cérebro também, porque ele vai começar a fazer um processo de autossabotagem aí. Então, 1 hora por semana que você consiga abrir esse espaço e colocar esse espaço do hobby, de uma atividade fora do seu ambiente, do seu circuito profissional, já vai fazer muita diferença no seu processo aí, tá? O seu ritual de transição também é importante que você crie aí. Van, como é que é esse ritual de transição? Sair do meu ambiente de trabalho, sair do meu ambiente profissional, tem 1 hora ali que eu vou criar um ambiente de transição. Pronto, nem que seja eu sair do meu home office, se eu tô fazendo home office, chego lá, vou tomar um banho e quando eu terminar o banho, pronto, desliguei o ambiente de trabalho, vou ligar o meu ambiente de casa. E vou fazer coisas diferentes ali dentro de casa. Vou ler um livro, vou descansar. Descansar não é você ficar rolando o feed do smartphone, tá? Descansar é você literalmente deitar e se dedicar ali alguns minutos a não fazer nada. O cérebro, ele precisa dessas pausas. Mas se eu ficar deitado no sofá, eu vou cochilar, eu vou dormir. Se o seu corpo estiver cansado a esse ponto, né, deixa ele descansar. Porque é sinal de que ele precisa se reconectar com o sono dele de uma melhor forma. Mas se programa para que esse descanso antes não ultrapasse nem atrapalhe a sua hora de sono depois. Porque pode acontecer para muitas pessoas aí nesse sentido, tá? Aqui a Della Fit colocou, hoje não deu porque ficou horas na rede social. É bem isso. A pessoa fica ali, se você colocar aí nas suas configurações quantas horas você passa na rede social, o teu Instagram vai dedurar, né? O teu smartphone, ele tem ali o tempo que ele mede quanto tempo você fica em cada rede social. É só você programar para você olhar essa informação lá. E ele vai te dar exatamente o tempo que você fica lá. O tempo que você fica fazendo esse movimento que poderia estar fazendo outras coisas, tá? E para finalizar, organiza o tempo de compartilhamento social, para que você se conecte com outras pessoas, para que você socialize com outras pessoas. Pessoas até diferentes, né? Pessoas que tenham os mesmos objetivos que você, que tenham as mesmas ideias que você e que talvez estejam na mesma frequência e vibração que você. De aprender alguma coisa, de conversar sobre algum assunto, assuntos saudáveis, pelo amor de Deus, né? É importante a gente sempre ressaltar isso, porque se você for entrar numa roda de conversa onde as pessoas só falam de notícias ruins, de doença, de remédio, não vai adiantar nada, né? Não vai salvar em nada a sua saúde mental. Então seja você que promova essas reuniões onde vocês vão ter assuntos saudáveis, assuntos até de hobbies, que vocês gostem de compartilhar, que vocês gostem de conversar. É importante para o nosso cérebro e para o nosso emocional fazer esses movimentos. E se você ainda não se inscreveu na nossa Masterclass do dia 20 de maio, onde a gente vai fazer 2h30 de aula, trazendo todo esse conteúdo de identificação emocional para você fazer o teu mapeamento completo, se inscreva. O link tá aí na bio do Instagram, tá na descrição do vídeo do YouTube, para quem está se conectando pelo YouTube. E essa semana a gente encerra aqui o nosso período de lives. A gente vai voltar na segunda-feira com mais temas. De segunda a sexta-feira a gente vai trazer temas novos. Eu sempre procuro deixar os temas lá no canal do YouTube programados para a próxima semana. Então, quem tiver a curiosidade de saber sobre o que a gente vai falar na semana que vem, é só dar uma corridinha lá, tá bom? Um grande beijo para todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo. Fiquem bem, um ótimo final de semana. Vão aproveitar a praia, vão aproveitar a cachoeira, vão aproveitar para colocar a leitura em dia, para cozinhar, para fazer tricô, enfim, o que for interessante para você, para dançar, para se exercitar,
mas aproveita a vida offline aí. Beijo para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.